Busto de Santa Paulina, que é uma referência não só religiosa, né, mas também de escultura, e que está na beira-rio Itajaí, ele foi retirado para a restauração. E essa estátua, então, está ao lado do pier turístico na Avenida Prefeito Paulo Bauer, na antiga República Argentina, e ele foi retirado na semana passada, e a base da obra de arte da escultora Enidina sofreu problemas estruturais com as recorrentes chuvas e acabou inclinando. Até claro, a beira-rio ali, né, é uma movimentação, tem ali uma certa instabilidade, né? Inclinou a estátua e para evitar a queda desse busto, dessa estátua, a obra foi retirada do local pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Itajaí. De acordo com o superintendente administrativo das fundações de Itajaí, professor Normélio Weber, houve um problema com a base onde o busto estava fixado por conta dessas chuvas frequentes. Além de retirar a obra de arte, evitando que caísse e quebrasse, a Secretaria de Obras solicitou análise e aprovação do restauro pelo Conselho de Patrimônio de Itajaí. E aí diz o Normélio que existe proposta para colocá-la provisoriamente na Praça do Marco Zero, pois a Avenida Paulo Bauer deve iniciar a obra de revitalização em breve. A proposta também será colocada em pauta e precisa ser aprovada pelo Conselho do Patrimônio. O busto foi instalado pelo Colégio São José para marcar os 100 anos do embarque de Santa Paulina naquele local. Naquele local, ela ali embarcou para um navio que a levou até São Paulo, né? Faz parte, então, a beira-rio Itajaí também faz parte da história, né, de Santa Paulina, né? Aliás, eu sempre digo, né, uma mulher formidável, né, Santa Paulina, independentemente de você ser católico ou não, né, a história de Santa Paulina, inclusive tem um livro do nosso penhense Cláudio Bersi, um livro chamado Amabile, que é primeiro nome de Santa Paulina, né, mostrando a biografia, a história dela, inclusive um livro do Cláudio Bersi sobre Santa Paulina, que fica a sugestão aí de leitura, que tem um prefácio de um grande colega nosso de profissão, Robert, Eloy, Marília, que é o jornalista Carlos Nascimento, né, que é devoto católico, devoto de Santa Paulina, prefaciou o livro do seu Cláudio Bersi, que conta a história dela, que tratava os seus doentes, as pessoas da sua congregação no Víglo e Nova Trento e trazia para o atendimento médico, muitas vezes a pé, até aqui em Itajaí. Vocês vejam bem, ela se deslocava de Nova Trento, do Vígolo, para onde tinha médico na época de Madre Paulina. Só tinha médico em Itajaí. Ela vinha muitas vezes com moradores ou mesmo com bastante luta, trazendo os doentes nas carroças para atendimento médico aqui em Itajaí. Isso é de uma santidade tremenda, né? Essa mulher fez um trabalho maravilhoso e quem já foi ao Santuário Madre Paulina sente a energia do local, né? Para quem tem fé. Não estou aqui falando em catolicismo, não. Estou falando de bom exemplo. Bom exemplo. Diferente do que aquele pastor André Valadão tem feito, né, ultimamente. Aquele pastor lá que, sinceramente, ele deve ter algum problema, né, com a autoafirmação dele, porque cada 10 cultos desse cara, 9 ele mete pau nos gays, cara. O cara tem, o que esse cara tem? Agora, não, porque Deus tem que matar tudo, porque vai matar, porque agora foi indiciado, né? Cara, mira no exemplo de Madre Paulina. Se você não quer se mirar no exemplo de uma líder católica, como foi, ela nem foi líder porque ela não queria ser líder. Madre Paulina não queria ser líder. Mas mira no exemplo de alguém da tua própria religião. Mira no exemplo do Martin Luther King. Martin Luther King era pastor e marcou seu nome na história pela defesa dos direitos das pessoas dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, independência dos Estados Unidos. Valadão cria, primeiro, você incorreu num crime, incitação de ódio. Aí você vai dizer que não, que foi tirado do contexto, quem me conhece sabe, é sempre a mesma história. Então, se você quer marcar o seu nome na religião, na religiosidade, eu não estou aqui falando de evangélico, católico, não, mas você se mire em quem faz o bem, cara. Aí ele quer fazer, sabe o que ele quer, na verdade, o Valadão? Ele quer se vitimizar, ele quer gerar um processo, ele quer gerar um pedido de prisão, e ele está lá montado numa estrutura de grana nos Estados Unidos, sabendo que lá ele não vai ser preso. E como ele não vai ser preso lá,
vai ter pedido de extradição e tal, ele vai reforçar o discurso de que que a igreja dele está sendo perseguida. É isso que ele quer. É gerar lacração para a rede social. Falando coisas absurdas num país onde as pessoas são mortas, apedrejadas por orientação sexual. Né? Olha o exemplo aí de Madre Paulina, e que bom que Itajaí está reverenciando a memória de Madre Paulina, vai refazer o busto, vai colocar no local, tem aprovação do Conselho de Patrimônio. Você vê como é que se trata uma obra, né? Que nem aqui em Barra Velha fizeram, sumiram com a estátua, uma escultura de 30 anos de uma indígena, a Indiamani, sumiram com a estátua. Né? Olha o que Itajaí está fazendo, o Conselho de Patrimônio aprovou, foi retirado, vai para um novo local ou volta, enfim, tem todo aí um trabalho de preservação da própria história da cidade, por conta de que Madre Paulina é uma referência não da Igreja Católica, também da Igreja Católica, mas uma referência do bem. Religioso tem que pregar o amor e a união, gente, não ficar dividindo os outros e incitando o ódio o tempo todo, né? Situação complicadíssima, né? Mas, enfim, tá aí, né? E que logo volte aí o busto de Santa Paulina à praça, e que os devotos de Santa Paulina possam também ter ali o seu ponto de referência, né?